You have to achieve failure. You have to take it that far. Nobody wants to go that far. It's too scary. But you know something? I got news for you. That's where winning is. Você já percebeu como todo mundo quer uma vida extraordinária, mas quase ninguém está disposto a pagar o preço? As pessoas reclamam que é difícil, que dói, que exige demais. Mas é justamente aí que está o ponto. É para ser difícil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse simples, qualquer um alcançaria. Mas não é. A vida não entrega nada de valor de graça. Cada conquista, cada vitória, cada sonho realizado exige sacrifício, exige disciplina, exige que você vá além do que a maioria está disposta a ir. É para ser difícil porque a dificuldade seleciona. Ela separa os que dizem querer dos que realmente querem. Ela elimina os preguiçosos, os acomodados, os que só sonham, mas nunca se movem. A dificuldade é o filtro que deixa passar apenas os que têm coragem de insistir. Você acha pesado levantar cedo, trabalhar duro, estudar quando todo mundo está se divertindo? É para ser pesado. Você acha cansativo treinar, se disciplinar, repetir a mesma coisa todos os dias? É para ser cansativo, porque cada gota de suor que você derrama hoje é a prova de que você não desistiu. A vida não está contra você quando te desafia. Ela está te testando. Quer saber até onde você aguenta. Quer saber se você realmente merece. Porque só quem resiste, só quem suporta, só quem continua quando todo mundo para, é que alcança. Pensa comigo. Se você pudesse chegar ao topo sem esforço, que valor isso teria? Nenhum. O que dá valor à vitória é a luta. O que dá valor ao resultado é a dor do processo. Então, pare de reclamar, porque é difícil. É para ser difícil. Essa dificuldade que você enfrenta agora é a sua oportunidade de se provar. É a sua chance de mostrar que você é maior que os obstáculos. Não existe atalho. Não existe caminho fácil. Existe apenas a decisão de continuar, de se levantar quando cair, de avançar, mesmo quando parece impossível. E é justamente isso que vai definir quem você vai ser. Alguém que fugiu porque doeu. Ou alguém que permaneceu porque sabia que valia a pena. Olhe ao seu redor. A maioria das pessoas desiste quando fica difícil. E é exatamente por isso que elas nunca chegam ao potencial máximo que poderiam alcançar. Elas querem tudo rápido, fácil, garantido. Mas você não. Você é diferente. Quando a pressão aumenta, você não recua. Quando dói, você não para. Quando o mundo parece empurrar contra você, é aí que você empurra mais forte. Porque você entende uma verdade que quase ninguém aceita. O crescimento nasce da dor. Disciplina não é sobre começar motivado, animado, cheio de energia. Isso qualquer um faz. Disciplina é continuar quando a empolgação já acabou. É fazer o que você disse que faria, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo quando não tem ninguém olhando. Quantos conseguem continuar sem aplausos, sem reconhecimento, sem resultado imediato? Quase ninguém. E é por isso que quase ninguém alcança a grandeza. Porque no fundo, eles não querem pagar o preço. Eles querem atalhos. Querem o caminho fácil, querem garantia de sucesso antes de se arriscarem. E quando descobrem que o processo é duro, que demora, que exige tudo, eles viram as costas e vão embora. Mas você não. Você encara o esforço de frente. Você olha para a dor e diz, me dê mais. Porque entendeu que o desafio não foi colocado no seu caminho para te impedir, mas para te forjar. É no desconforto que você cresce. É no fogo que você é moldado. Ninguém se torna forte quando está confortável. Ninguém desenvolve caráter quando tudo dá certo. Você se torna quem realmente é quando está no limite, exausto, sem forças, com todas as razões do mundo para desistir, mas escolhe continuar.
Da próxima vez que sentir vontade de largar tudo, lembre-se, é para ser difícil. Esse é o jogo. Essa é a regra. Cada repetição, cada fracasso, cada noite sem dormir, cada dúvida que você enfrenta está esculpindo o seu caráter. Está construindo a versão de você que vai merecer vencer. Pare de desejar que fosse fácil. Comece a desejar ser mais forte. Porque a vida não te dá o que você quer, ela te dá aquilo pelo qual você luta. E só existe um caminho: lutar todos os dias. Porque no final, os que chegam não são os mais talentosos, os mais sortudos ou os mais privilegiados. São os que se recusaram a desistir. A maioria das pessoas foge da dor. Elas correm atrás de conforto, de segurança, de atalhos, e é exatamente por isso que continuam presas no mesmo lugar. Nunca constroem nada grande, nunca rompem barreiras, nunca descobrem quem poderiam ser. O caminho difícil não é um castigo, ele é um privilégio. Ele é a taxa de entrada que a vida cobra de quem quer conquistar algo extraordinário. Você não atravessa as portas da grandeza sem antes provar que merece estar lá. Ninguém nasce campeão, ninguém nasce líder, ninguém nasce forte. A força é construída na luta. A disciplina é construída na renúncia. A vitória é conquistada no suor. É para ser difícil. Sempre foi. A vida é um palco curto demais para ser vivido como um ensaio. Cada dia que passa é um capítulo que nunca mais será reescrito. E, no entanto, quantos vivem como se tivessem uma eternidade guardada no bolso? Quantos adiam sonhos, decisões e mudanças porque acreditam que amanhã vai dar tempo, mas amanhã não está garantido. Essa é a verdade que a maioria evita encarar. A vida não envia um aviso antes de acabar. O fim não chega com um bilhete educado pedindo licença. Ele vem sem pedir permissão. Por isso, esperar o momento certo é uma das maiores armadilhas já criadas pela mente. O momento certo não existe. O que existe é agora. Pensa em quantas pessoas deixaram de amar porque tinham medo de se machucar. Pensa em quantos talentos nunca foram mostrados porque alguém acreditou que não era bom o bastante. Pensa em quantas ideias morreram no silêncio porque a pessoa que as carregava não teve coragem de colocá-las no mundo. Quantas músicas nunca foram escritas? Quantos livros nunca foram lidos? Quantos negócios nunca foram abertos? Tudo porque alguém acreditou que não estava pronto ainda. E o que acontece quando o tempo passa? Vem o peso daquilo que nunca foi vivido. Aquele tipo de arrependimento que não desaparece com o tempo. Pelo contrário, só aumenta. Porque a mente começa a perguntar: e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse arriscado? A dor da tentativa nunca é maior que a dor do arrependimento. Cair dói. Fracassar machuca. Mas nada se compara ao vazio de olhar para trás e perceber que a única coisa que faltou foi coragem. A vida exige ousadia. Não ousadia no sentido de ser imprudente, mas a ousadia de ser verdadeiro consigo mesmo. A ousadia de não viver para agradar, de não se moldar às expectativas alheias, de não se esconder atrás de desculpas. O sofrimento, inevitavelmente, fará parte do caminho. Mas não se engane, não existe crescimento sem dor. A dor é a linguagem da evolução. Cada cicatriz é uma marca de aprendizado. Cada queda é um lembrete de que você tentou. Cada luta vencida é um testemunho de que você não desistiu. É por isso que a vida não deve ser vivida buscando conforto. O conforto é perigoso porque embala, anestesia, prende. Ele parece doce no início, mas cobra um preço alto, o da estagnação. Nada floresce em terreno estagnado. O desconforto, sim, é fértil. Ele obriga a sair do lugar, a mudar, a crescer. Lembra-se da primeira vez que algo te desafiou de verdade? O coração acelerado, a mente gritando para desistir,
o corpo tremendo de medo. Mas, no fim, ao atravessar aquela barreira, você se descobriu mais forte do que imaginava. Esse é o presente escondido dentro da dor, a revelação da sua verdadeira força. E aqui está o ponto que separa quem vive de quem apenas existe. Aqueles que encaram o medo como sinal de que estão no caminho certo. O medo não é inimigo. O medo é um guia. Ele mostra exatamente onde estão os limites que precisam ser quebrados. A vida não vai esperar você estar pronto. Ela vai seguir em frente, com ou sem a sua decisão. Por isso, quem entende isso começa a agir sem pedir garantias. Porque não existem garantias. A única certeza é que o tempo está passando. E quando o fim chegar, porque ele vai chegar, tudo o que vai restar são as escolhas feitas e as que foram deixadas de lado. O peso não estará nos fracassos, mas nos se. Não estará nas vezes que você caiu, mas nas vezes que não teve coragem de levantar. Então a pergunta é: você vai deixar que o medo dite como a sua história termina? Ou vai decidir escrever um enredo que vale a pena ser lembrado? O amanhã não pertence a ninguém. O hoje é a única arma que você tem. Não desperdice, não hesite, não viva pela metade, porque a vida não pede desculpas e não oferece repetição. Ela só dá uma chance. A verdade é que muita gente passa a vida inteira tentando se esconder da dor, tentando se esconder da disciplina, tentando viver só no conforto. Mas olha ao redor, ninguém cresce no conforto. O conforto é um anestésico. Ele não cura nada, só adormece o que precisa ser transformado. E quanto mais tempo alguém fica nesse estado, mais difícil é acordar. Se a vida fosse só prazer, ninguém precisaria de força, ninguém precisaria de coragem, mas a realidade é outra. A vida vai te esmagar em algum momento, vai colocar um peso nas suas costas que parece impossível de carregar. E nesse momento, o que vai te sustentar não são as vezes que você escolheu a facilidade, e sim as vezes que você se obrigou a fazer o que era difícil. Cada repetição, cada sacrifício, cada renúncia, tudo isso se torna uma reserva de energia quando o mundo decide te testar. E olha que loucura, a maioria foge desse processo. Elas querem resultados sem pagar o preço. Querem respeito sem disciplina. Querem vitória sem guerra. Mas não existe vitória sem luta. Não existe superação sem dor. Não existe orgulho verdadeiro sem esforço real. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que exige sangue, suor e lágrimas, fica. Isso marca. Isso molda. Isso se torna parte de quem você é. Você já parou para pensar no que está deixando para trás? Quantos dias já se foram que não voltam mais? Quantas oportunidades você deixou escapar só porque estava cansado, desmotivado ou porque o medo falou mais alto? Esse é o verdadeiro roubo da vida. Não é o que os outros tiram de você. É o que você entrega de graça quando escolhe não agir. Cada vez que você se rende, você perde um pedaço de si mesmo. E chega uma hora que não sobra nada além de arrependimento. Mas existe um caminho. Existe sempre uma escolha. A escolha de não aceitar ser mediano. A escolha de não se conformar. A escolha de pagar o preço agora, para colher a recompensa depois. É claro que vai doer. É claro que vai ser solitário. Mas e daí? Você quer viver como todo mundo vive, escondido atrás de desculpas? Ou você quer deixar uma marca? Você quer ser lembrado ou esquecido? Você quer ser exemplo ou apenas mais um? Cada vez que você enfrenta a dor, você prova para si mesmo que pode ir além. Cada vez que você não desiste, você cria uma versão mais forte de você. E essa versão não pode ser comprada, não pode ser emprestada, não pode ser imitada. Ela só nasce no sofrimento. Ela só nasce no desconforto. Ela só nasce quando você encara de frente aquilo que todos os outros evitam.
Não importa onde você está agora. Não importa o que já deixou de fazer. O que importa é o que você decide fazer a partir de hoje. Porque a dor vai existir de qualquer jeito. Existe a dor do sacrifício e existe a dor do arrependimento. Uma constrói, a outra destrói. Uma fortalece, a outra enfraquece. A escolha é sua. Qual das duas você vai carregar? Você pode viver pedindo desculpas, se justificando, aceitando ser menos do que pode ser. Ou pode escolher levantar a cabeça, assumir seus erros e transformar sua vida. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai sentir a sua dor. Ninguém vai correr a sua corrida. Essa é a sua responsabilidade. Essa é a sua chance. Essa é a sua vida. E não existe segunda tentativa. Então, pare de negociar com a sua mente. Pare de buscar caminhos fáceis. Pare de esperar o momento certo. O momento é agora. A luta é agora. A transformação é agora. Não amanhã, não depois, agora. E cada vez que você pensa em desistir, lembre-se, não é sobre hoje, não é sobre o cansaço, não é sobre a dificuldade, é sobre quem você quer ser no final, é sobre a história que você vai contar, é sobre a vida que você vai deixar como legado. Você nasceu para lutar, você nasceu para resistir, você nasceu para vencer, mas nada disso acontece se você continuar fugindo da dor. A dor não é o inimigo. A dor é o caminho.